cada um de vocês, mais uma vez, para essa nossa conversa, que virou uma espécie de tradição, né? A gente fazer um texto crítico sempre, e depois esse bate-papo, que tem coisas absolutamente memoráveis. Eu juro que um dia vou fazer uma publicação dessas coisas memoráveis, inclusive uma do seu tio Paulo Sérgio, com o Antônio Dias aqui, que eles beberam uma garrafa de uísque durante o debate, a conversa deles, e foi uma coisa absolutamente fabulosa. Não deram garrafa de uísque pra gente, Gabriela, pra gente tentar. Não, o uísque tem, não pega lá. Eu tô no Isso não é falta, não. O uísque não pode faltar aqui. Mas, então, muito obrigado mesmo, tá? Para valer. Queria agradecer primeiro ao Pedro. É a segunda vez que você vem aqui. A primeira foi com o Murilo Salles, uma conversa ali, e agora com a Gabriela. Esse texto aqui é um texto que nós conversamos tanto, né? Eu vi a Gabriela lendo enquanto você mandava o texto e como ela ficou tocada pelo seu texto. É um texto que traz qualidades muito grandes, não só na simplicidade, na qualidade do texto, mas, quer dizer, ele é conciso, ele é exato, e ele toca em questões importantes, não só da obra da Gabriela, mas eu acho que da cena contemporânea mesmo. Eu quero agradecer o cuidado com que você fez esse texto, a cuidade e o desvelo com que você se devotou ao texto, e, enfim, isso é produto de uma exposição, né? De uma exposição que nós estamos muito felizes. A galeria está muito feliz. É a segunda vez que nós recebemos a Gabriela, né? A primeira vez foi muito exitosa, a nossa exposição, em todos os sentidos, e agora se repete também um pouco o curso. E a Gabriela, nós temos aqui uma espécie de sintonia fina, que a gente não sabe explicar muito porquê, né? Mas essa afinidade tem trazido, quer dizer, exposições que eu considero assim, de grande densidade e importância para a história da galeria. Tá? Mostrar essas obras é importante para a galeria. No texto do Pedro, há um final em que ele cita o Wisnik, e eu me lembrei de um outro texto seu. Eu procurei, pensei que o livro estivesse aqui, não está em casa, tentei me socorrer da Manuela, mas a Manuela não me atendeu o telefone, então eu estou frito. Tem boas razões. Mas, salvo engano, foi um livro que o Paulo Sérgio me deu, organizado pela Luísa e pelo Vitor Gorgulho, chamado Tremor do Mundo, pode ser? Sim. O Mundo Sem Chão é o do Paulo Sérgio, né? Foi na época da pandemia. Exatamente. E foi exatamente no período da pandemia, e é um texto seu que me ficou muito marcado, porque você faz uma análise, né? um diagnóstico importante de alguns textos, de alguns filósofos, que você chama inclusive de apressados, salvo engano, no início do texto, em pegar certos conceitos e tentar utilizar, encaixar, e com o tempo isso não foi acontecendo, não foi ocorrendo. Mas há nesse texto será que eu vou lembrar o nome do filósofo? No final do texto, o filósofo, ele disse o seguinte: ele foi acometido de uma Covid-19 e ficou internado durante muito tempo, não é isso? E quando ele sai do hospital, ele formula a seguinte pergunta: o que vale a pena? É o Paul Preciado. O Preciado. Claro. Que, aliás, tem uma vida, né? Ele faz a pergunta. Isso podia ser, segundo a palavra dele mesmo, que eu guardo essas coisas, podia ser meramente um clichê. Mas, antes mesmo dele ter a resposta que ele formula, ele escreve uma carta de amor.
E o Pedro, no final do texto, tem uma frase, que eu não vou me lembrar, mas que é mais ou menos assim. Ele diz: talvez o futuro não valha a pena, o futuro não vale a pena se não soubermos, ou se não conseguirmos, se não fizermos, ou se não formularmos, se tiver capacidade de escrever uma carta de amor. E ele mostra como isso é uma quebra incomum entre os filósofos, buscar na questão do afeto, né, uma saída para o texto, uma saída para o momento, né, em que vivemos. Eu acho que isso não é tão simples quanto possa parecer, como eu estou colocando aqui, né? E acho que esse lugar, a galeria de arte, deveria ser sempre um lugar de afeto, de acolhimento das obras de arte. Nós, galeristas, deveríamos entender isso com não tem acontecido, com muita atenção. Quer dizer, os artistas e as obras é que são relevantes. E não vale a pena ser galerista se a gente não souber acolhê-las. Escrever é uma espécie de carta de amor às obras de arte que aqui estão. Então, eu queria agradecer muito o seu texto, o cuidado que você fez, agradecer muito a você, Gabriel, por cuidar pelas inúmeras conversas que tivemos até que acontecesse, enfim, a exposição. Tá bom? Desculpe ter falado tanto. Vamos lá. Então, também queria agradecer muito Maneca Stella, a toda a equipe da galeria, que super prazer poder estar aqui fazendo essa exposição. E é um lugar que dá brilho no olho, que dá vontade de fazer. Eu acho que tem esse coleguismo, sabe? Essa coisa muito do amor, né? Então a gente tem prazer de estar junto, né? E aí eu queria pedir para falar em pé, se eu puder, porque Pode. como eu penso muito no momento. O que é o momento, né? Eu gosto do improviso, eu acho que é o que eu estou sentindo agora. Então, se eu puder falar, olhando os trabalhos, eu acho que eu vou falar melhor. Então, posso ficar aí? Pode. Aí, sim. Só não posso ficar aí. Mas... Aí eu vou ficar aqui porque aqui eu posso me inspirar e falar do que está aqui, né? E eu acho que o meu trabalho fala disso, assim, do improviso e de um momento que o trabalho sai, né? O meu trabalho ele vem muito assim da forma como eu vivo, e eu acho que eu escolhi viver para esse trabalho, né? Viver que é uma coisa que assim que vem desde a minha infância. Eu escolhi viver dessa forma, eu só sei viver dessa forma, e o meu fazer é importante de estar dentro do meu dia. Então, como eu escolho o dia, e o mais importante para mim é ter a liberdade de escolher o meu dia, de escolher a forma como eu vivo, a escolha do dia é que faz eu fazer o meu trabalho. Então, assim, o acordar, o ir nadar, o estar dentro do mar, pelas todas as coisas que passam pelo meu dia, elas são o reflexo da projeção do que vem, né? Então, assim, a construção desse espaço se dá da mesma forma, a forma como eu tomo café, como eu como, como eu faço a minha comida, é a forma como eu pinto. Então, assim, é uma coisa que sai espontâneo, né? Eu nunca tenho um projeto a priori, o meu projeto a priori é a minha vida, é a minha forma de viver, e o trabalho ele vem disso, né? Desse conhecimento, das coisas que eu estou lendo, das coisas que eu estou vendo, e não necessariamente ele está a serviço de uma figuração, a serviço de uma paisagem, de ser uma figura, né? Ele está a serviço do exercício do fazer, né? Então a minha poética ela vem do fazer, desse exercício. Então eu acho que os trabalhos eles mostram muito isso, e eu acho que principalmente assim a forma como eu mostrei esse trabalho, que é uma série fechada, né? Um que pula para o outro, né? E você fala muito no seu texto, nessa coisa do eixo que vai crescendo até atingir a borda, né? Então, assim, quando eu atinjo a borda, eu passo para o outro. Então, é um trabalho que é como se ele entrasse por um lado e fosse saindo pelo outro, entendeu? Então, ele vai andando, sabe? Ele vai andando e eu vou aprendendo com ele.
Então, sempre o meu trabalho é um exercício do fazer. No caso dessa série, eu queria um projeto, que o meu projeto, a priori, nesse caso, era pintar telas de 3 metros grandes que eu tinha, assim, o que eu ia fazer, né? Como o meu trabalho vem desse sentido, dessas percepções, quando eu ataco uma pintura, eu tenho que estar com o corpo pronto para isso. E para eu criar esse corpo, eu tenho esse exercício de fazer, que eu começo a fazer sem saber o que eu vou fazer. E aí eu começo, às vezes, por uma coisinha pendurada no teto, seja um ponto, só para começar. E aí eu começo e a coisa vai indo. Só que eu tenho todo um preparo, que eu preparo todas as tintas, todas as cores e deixo tudo ali em volta, né? Como se fosse um laboratório, que é como cozinhar, né? Cozinhar é isso. Então, tá tudo ali para você não ter que parar o processo, né? Porque é uma coisa de atacar, né? Atacar e descobrir esse lugar do plano pictórico mesmo, do que vem, né? E aí o que acontece? Eu começo a atacar eu tô falando aqui do meu fazer, que eu acho que é legal, assim, para as pessoas entenderem como é que chega nisso, né? Porque eu acho que o trabalho, ele não tem uma pretensão de nada, ele só é essa coisa. Eu acho que é exatamente esse caminho que me interessa. Sempre me interessa mostrar o percurso, né? Como que isso foi construído. Apesar de que quando ele está construído, ele nasce. E aí, que caminho por onde eu comecei, nem eu sei por onde eu comecei, entendeu? Assim, que eu acho que essa que é o barato, é que nem eu me lembro, eu não sei nem por onde eu comecei isso aqui, porque tem uma engrenagem, né? Então o trabalho vai se construindo e vai se criando uma engrenagem de crescimento dele. Aí quando ele estoura, ele vai para o outro. Só que ele vai para o outro com o aprendizado de cá. E aí eu vou andando e vou descobrindo coisas novas, porque a pintura ela fala disso, né? Ela fala dessa surpresa, ela fala de você vai indo e chega um momento que a coisa aparece para você, né? Tanto seja pela massa da tinta, pela própria tinta, porque a tinta também, quando chega num momento que ela vira uma lama e ela se mistura e ela já não é mais a cor original. E isso é que começa a dar uma pintura, que começa a puxar, começa a vir. E aí aí voltando, esses trabalhos foram um exercício para chegar nessa escala de 3 metros, né? E eu faço tudo no chão, e os trabalhos de 3 metros também, eu ando no meio, então na realidade eu não vejo muito o que eu estou pintando, por isso que antes eu tenho que entender a escala que eu vou ocupar. Então essa escala, eu só vou ter o entendimento dessa escala através do fazer, de disciplina, de malhação em cima da pintura, né? Então, assim, o mais importante é a disciplina, porque é o dia a dia, estar completamente focado nisso. Eu moro no ateliê, eu passo o dia inteiro olhando isso, eu estou almoçando, estou olhando, então tem uma coisa de estar totalmente envolvido com isso, né? E aí sai de você essa coisa, né? Sai de todos os seus saberes. E aí, nessa construção de entendimento da escala do trabalho, quando eu estou na ginástica de que eu percebo, bom, agora eu entendi, assim, apareceu um trabalho, apareceu uma figura, uma coisa, eu vou atacar o grande. Mas quando eu não tenho a escala da tela na minha cabeça. E nem esses trabalhos estão a serviço de uma natureza morta. Nada está a serviço de nada. E é isso, quando eu vou pintar eu não tenho a escala na cabeça. Eu tenho que ter uma disciplina para entender de que forma eu vou ocupar aquele espaço, né? Porque não é assim um trabalho sobre o gesto, né? É um trabalho que também não fala sobre o traço, eu acho que ele fala sobre o risco, né? E eu acho que o risco é uma coisa que mostra o quanto você está ligado, né, nesse fazer, nesse trabalho, nesse momento, né? Por isso que eu acho assim, os momentos, acho que eles não precisam de ensaio, né? Claro que a gente tem toda uma bagagem de vida, né? Mas eu acho assim, por exemplo, que nesse momento aqui, importante estar olhando, a minha fala está saindo através de estar olhando isso aqui, né? E eu acho que eu faço isso muito com as palavras também,
na escrita, porque gosto de escrever também, porque quando eu escrevo nas pinturas, né, que a palavra vem desse momento, assim. Eu tenho um projeto que chama o Livro do Cuco, que eu tenho um cuco no ateliê, quando o cuco toca, eu escrevo uma palavra. Em qualquer, geralmente quando eu estou trabalhando, né? E aí eu escrevo na pintura, eu escrevo no meu livro do cuco, que é esse livro que já tem várias coisas escritas, e a palavra vem dessa espontaneidade, né? E aí é óbvio que isso vira um diário, porque quando eu volto lá e vejo aquela pintura escrito foi assim, eu falo, pô, cara, eu sei exatamente aquele momento. Então isso tudo é uma coisa muito musical também, né? E eu acho assim, e aí falando da coisa da música, né? Quando eu estudei pandeiro durante anos, assim, o que eu aprendi na música? A disciplina, né? Porque você aprender um instrumento é como uma língua, né? Você tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. E aí, se não tiver isso na pintura, você nunca vai chegar numa pintura, porque tem que estar ali, entendeu? Não é você... porque a pintura ela se descobre por ela mesma, né? Não é você. Você tem que perder a autoria dela, ela tem que virar, sabe? Aí eu acho que quando você perde a autoria, ela vira alguma coisa, né? E aí, voltando, aí esses trabalhos foram esse exercício para chegar nessas pinturas enormes, numa escala pública, que eu tive que entrar com o meu corpo, né? Mas quando eu fui para essas pinturas, que eu fiz 6 pinturas grandes, eu fui já com todo esse olhar da construção desse trabalho, né? Primeiro eu comecei nesses desenhos pequenos, aí eu fui para os desenhos naquela escala, e aí nessa escala desses desenhos eu fui muito fiel ao primeiro momento que acontecia nos desenhos, de não ultrapassar esse primeiro momento da surpresa, e lá nos outros eu pude continuar, que é você entrar por uma segunda vez no trabalho, por uma terceira vez, e você ir afogando a pintura, sabe? E aí você vai afogando e a coisa vai aparecendo, né? E você vai escondendo o que estava e vai puxando e vai aparecendo. E aí quando eu fui para essas pinturas grandes, eu fui muito precisa e fui muito certeira. E eu queria que elas fossem uma primeira, tipo assim, um ataque, sem correção, porque eu me interesso muito por essa coisa do momento, né, de não perder aquele momento. Então, essas 6 pinturas saíram dessa forma, assim, é aquilo ali e não tem correção. Quando levanta, se você põe uma bolinha, um pontinho, você muda ela inteira, porque tem um equilíbrio daquele momento, né? E eu acho que esse momento, para mim, que é a verdade do trabalho, né? Porque, enfim, e aí eu tenho vários momentos assim, e os desenhos, eu acho que eles se prestam muito a esse tipo de atitude, porque o papel, o papel é vivo, né? Ele tem vida própria, e eu acho que a gente tem uma liberdade muito grande com o papel, que é você fazer, sabe, é uma coisa assim de ter essa liberdade que você não tem com linho, por exemplo. Você vai fazer uma tela de 3 metros por 2, um negócio gigante, aí tem o chassi, quer dizer, tem uma dificuldade maior de material, né? E é um pano, o pincel não corre como corre num papel, sabe? Então, assim, eu acho que o papel ele tem uma generosidade que te permite chegar nessa espontaneidade, nesse entendimento, sabe? Nessa coisa que vem, né? Da surpresa. Então, eu acho que, assim, muito do meu trabalho é, assim, a graça né? Estar fiel a ele e ele ter essa espontaneidade, né? E eu acho que eu gosto sempre disso, de ter o percurso do trabalho mostrando, e eu acho que é isso, assim, o meu trabalho ele vai mudando conforme a minha vida, e ele vai mudando, claro que eu acho que tem, hoje que eu já tenho muito tempo de carreira, assim, eu vou vendo que tem um eixo do trabalho, né? E não é a minha pincelada, não é o meu traço, não acho que seja nada disso. Eu acho que tem um eixo de que é o meu olhar e são as informações que eu tive na vida e como foi a minha infância, as coisas que eu vi. E a gente é uma soma disso tudo, né? E eu acho que tem um olhar, mas eu sou uma pessoa mutante. O meu trabalho vai sempre mudar o tempo inteiro, porque eu estou sempre me colocando em risco e de aprender coisas novas, e aí vai para o universo da música, sai do universo da música, vai para o esporte. Então, isso tudo eu acho que fazem você criar sempre um novo ser, né? E não ficar sempre
olhando a mesma coisa. Eu sou essa pessoa inquieta, não consigo olhar para a mesma coisa. Então, eu acho que vem daí. Eu acho que Pedro falou muito bem disso no texto, que é desse entra e sai, de coisas que nascem, de coisas que se esticam, que se alongam, e eu acho que foi muito preciso, sabe? Acho muito, muito bacana. Aí você pode falar. Vou começar por agradecimentos, talvez longos, porque neles eu vou falar já algumas coisas, né? Mas o primeiro e mais direto é a própria Gabriela, pelo convite para falar sobre a obra dela, com a qual eu convivo desde antes de saber que isso era arte. Mas essa é outra história. Outra história. E que eu fiquei pensando aqui, eu que sou completamente avesso a esse tipo de raciocínio, mas eu me lembrei que, como uma espécie de traçado do destino, nós nos encontramos no Réveillon em Copacabana sem querer, através de dois amigos em comum, o Laércio e o Billy, que estavam com você, eu estava com outros amigos, a gente se encontrou na praia meio sem querer, e pensei, nossa, agora estamos aqui, depois de tantos anos assim, nessa... Eu conheci o Pedro desse tamanho. Eu era criança quando eu conheci a Gabriela. Incrível, né? E, então, esse é o primeiro agradecimento, e agradecer, claro, ao Múltiplo, ao Maneco, a todo mundo que foram todos, além de tudo, muito compreensivos, porque quando eu recebi o convite para escrever o texto, eu estava em Portugal, e eu falei, mas eu não posso escrever o texto sem ver as obras. Só que eu chegava faltando uma semana para a abertura da exposição. Então eu falei, me mandem todas as fotos, eu vou fazer um texto prévio, e eles aceitaram esperar eu chegar para no dia que eu cheguei de Portugal, eu vim ver, né? Vim aqui, tava com o Maneco, as coisas ainda estavam meio embrulhadas, assim, foram tirando e tal, para eu poder ver, ir para casa, e tinha 24 horas para reformular o texto, e teve que reformular umas coisas a partir das obras mesmo. Então, queria, além do agradecimento afetivo e pela oportunidade, agradecer essa paciência de apertar esse prazo. Eu nem sabia que dava tempo de fazer tão rápido isso aqui, porque eu tinha que esperar o meu texto para fazer isso aqui. E isso se tornou possível graças a isso. E dizer também que eu fico por vários motivos um pouco encabulado de falar aqui assim. O primeiro motivo que eu me lembrei, até porque como eu termino o texto citando o Zé Miguel Wisnik, eu fui chamado para falar para uma homenagem ao Zé Miguel uns 2 anos atrás, na UERJ, e fui lá todo animado. Eu não sabia, quando eu vi, estava o Zé Miguel. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar sobre o Zé Miguel com o Zé Miguel? Então falar, ao contrário dos críticos que têm hábito com isso, falar sobre a obra da pessoa com a pessoa, para mim, em geral, estou falando já de um monte de gente de 5 séculos atrás, né? Então, o outro motivo está presente ali, né? Que é que meu tio, Paulo Sérgio, eu sou de uma família que tem 2 críticos de arte de ofício, meu tio Paulo Sérgio e minha prima Luísa, e eu sou professor de filosofia, eu sou um mexerido aqui, assim, e que aí, por causa dessa história toda, eu também convivo com esse negócio de arte desde que nasci. Muito, quase que exclusivo por causa do Paulo Sérgio, né, tio? Então, 80 anos de idade recém-feitos. Tchim. E por fim, ou melhor, ainda no começo, há 2 outras razões assim talvez mais teóricas assim que me deixam encabulado. Uma, de alguma maneira, o Maneco, sem perceber, talvez tenha falado, que quando ele falou desse meu outro texto sobre a época da pandemia, é que os filósofos, eles tentam, sem nem perceber, de modo geral, encaixar demasiadamente a realidade nos conceitos prévios que eles pensaram. Em geral, os conceitos prévios são de fato maravilhosos, mas na hora de fazer um encaixe,
costuma ter uma violência, um desconforto, porque a vida, a realidade, o mundo é mais multifacetado, é mais complicado do que uma clareza das ideias, por mais extraordinárias que elas sejam. E um dos lugares onde eu acho que isso mais se manifesta é exatamente na relação da filosofia com a arte. Então, eu não sei se eu sempre consigo, mas tento relacionar a filosofia com a arte, mas sem transformar a arte num mero exemplo, numa ilustração de conceitos filosóficos, que é uma coisa muito comum e que eu acho que, em geral, perde a especificidade, a singularidade, o que tem, né, numa obra de arte que não cabe. E esse não caber é o que mais interessa, é o desconcerto. Um velho crítico de arte hoje, coitado, só toma pancada, falava uma coisa muito boa, que é o Clement Greenberg, só toma pancada. Mas ele dizia que a experiência estética é a experiência de um desconcerto, mas o que é impressionante é que, ao contrário do que em geral acontece, a gente tem algum prazer nesse desconcerto. É um desconcerto que gera algum prazer. Isso é o que exige, acho que, muita delicadeza, assim, para poder falar a partir da filosofia, que eu não consigo muito me livrar dela, tento, mas não consigo, para falar de arte. Ao mesmo tempo, sem ceder a um medo, a um temor, que eu me lembro sempre dos meus queridos primeiros românticos alemães, na virada do século XVIII para o XIX, que são, assim, os meus amores da vida, assim, na filosofia. E o Friedrich Schlegel dizia uma coisa maravilhosa, que ele dizia assim: a acreditar em certos amantes místicos da arte, a única coisa possível diante de uma obra é dizer oh. Porque ele dizia, porque parece que tem gente que acha que qualquer palavra vai destruir a sua relação com a obra. E sobre isso eu acho que vale uma coisa parecida com o que diz meu querido amigo, que foi meu orientador, Eduardo Jardim. Uma vez num debate na PUC, era um debate que era assim, o Eduardo da filosofia e tinha um professor da teologia, era um debate de filosofia e religião. E aí terminou, e aí na hora da conversa alguém levantou a mão e perguntou assim: mas você não acha que a filosofia é muito perigosa para a religião? Porque a pessoa vai para uma aula de filosofia e a fé já começa a balançar, aquela racionalidade toda. E perguntaram isso para o Eduardo. E o Eduardo falou uma coisa maravilhosa, porque eu achei que ele ia fazer uma grande argumentação. Ele só disse assim: olha, se a pessoa que diz que tem fé chegar numa aula de filosofia e não tiver mais fé, não era fé, né? Não é assim, não é possível, né? Que uma aula de filosofia vai destruir a fé da pessoa. E acho que isso tem a ver com essa ideia de que o Friedrich Schlegel ironiza, de que a nossa experiência estética com uma obra vai ser destruída por palavras, pensamentos, linguagem, reflexão. O que isso sinaliza, me parece, é que a palavra, a linguagem que busca uma relação com a obra de arte, ela tem que ter só um certo desconcerto desarmado, digamos assim, para ir até ela. Mas não seria para temer falar dela, embora eu tenha colocado isso aqui no registro de estar encabulado por causa disso. Mas buscar, e acho que foi isso que desde o início, mesmo quando eu ainda tinha recebido lá em Portugal as fotos, era buscar assim, calma. Eu fui muito aos poucos, assim, uma coisa, escrevi um negócio, jogava fora, escrevi, jogava fora, e refazia, não, isso aqui ainda não tá chegando, porque tem uma ansiedade de trabalho também que faz você virar e falar assim: não, deixa eu dar conta disso aqui, deixa eu pegar o meu repertório, aí escrevi um negócio, não é isso, e aí você fui fazendo e desfazendo para achar um caminho pelo seu trabalho. E a gente conversou muito pouco antes disso, né? A gente se falou, trocou umas mensagens, uns áudios, não sei o quê, mas a gente se falou muito pouco, e eu fiquei pensando, será que eu te ligo para falar mais? Mas pensei, não, eu queria também um pouco deixar o próprio trabalho falar comigo, assim, sem ser tão imediato.
assim, né? Você falou algumas coisas que foram ótimas para eu já pensar. E aí, acho que a busca, quando a gente consegue isso, é maravilhoso, mas é difícil. De uma crítica, assim, é o que os românticos alemães, mais uma vez, diziam, né? Que a crítica não é... Isso eu acho muito bonito mesmo, né? Isso é uma lição, tanto que diz, a crítica de arte não é uma informação sobre a obra, a crítica de arte não é uma facilitação introdutória sobre a obra, e, sobretudo, a crítica de arte não é um juízo sobre a obra, tipo, é bom ou ruim. Porque eles dizem que a crítica de arte, ela, na verdade, o propósito dela é um desdobramento, uma intensificação, uma potencialização da reflexão contida na obra. E por isso eu falava uma coisa que eu adoro, que era o princípio da incriticabilidade do que é ruim. E o que é ruim não tem como ser criticado, porque não tem reflexão. Porque a gente pensa que crítica é um ataque, mas não é, crítica é uma reflexão. Então, assim, é o princípio da incriticabilidade do que é ruim. O que é ruim, por isso que eu sempre odeio esse argumento que às vezes usam assim para filme, sobretudo para filme ruim, que dizem assim, não, eu nem gostei muito do filme, mas se deu esse debate todo, alguma coisa boa tem. Não, a gente debate, a gente gosta de debater, pode ser uma porcaria o filme, não tem, isso não é prova de nada. Então, eu fiquei tentando olhar e exercitar o olhar assim, para tentar achar que palavras poderiam falar disso que me chegava ao olhar. E não sei se só por essas obras, e aí vamos a elas, ou se também por outras obras suas anteriores, a ideia de flor parecia o tempo inteiro. Mas aos poucos, quando eu ia olhando, foi como se esse substantivo flor tivesse que ser verbalizado. E era como se para mim se tratasse menos de flor do que de um florescer. No sentido de que florescer, embora venha de flor, nós usamos para muito mais do que flor. Florescer é um desabrochar ou, quem sabe até, ouvindo você falar, algo que diga respeito a essa insistência, quando você falava na ideia de um fazer. Como se, assim, algo no que, numa espécie de você usou a palavra para falar de você muito de espontânea, mas eu diria, como se essas imagens parecessem se organizar espontaneamente elas. Como se fosse, que é quase uma contradição em termos. A gente acha que organizar alguma coisa é conscientemente planejar de maneira muito refletida qual vai ser o resultado. É como se, de alguma maneira aqui, a ordem ou a organização fosse se constituindo um pouco espontaneamente. E por isso eu pensei muito nessa ideia, olha, isso tem aqui um florescer disso. Esse florescer, e aí quando você diz que você olhando retrospectivamente vê que tem algum eixo na sua obra, que não é exatamente a pincelada, também tem essa impressão, embora seja digno de nota, que até naqueles momentos da sua obra que às vezes que tiveram maior repercussão, você lá não ficou, né? Os vermelhos, os não sei assim, né? Uns momentos assim. Não, tem uma passagem assim, mas é bem isso sim, como se as coisas fossem se transformando, mas tivesse algo que não é a pincelada, não é exatamente, mas que vai se mantendo. E que aqui, eu acho que aparece nesse florescer, que tem que ganha uma espacialidade, que essa era a minha impressão em relação a isso, que ao contrário, não de todos, mas de muitos trabalhos seus em que tem muito branco e algo no meio, seja os vermelhos, seja depois aquelas outras flores, buquês, novelos, que pareciam se projetar até no volume de tinta,
para fora da tela. Aqui é como se essa espacialidade fosse se espalhando e por isso quase nenhum tem branco por fora, né? Eles vão indo assim. Eu fiquei depois até pensando assim, o que aconteceria nos que estão mais assim, se não tivesse moldura, porque a moldura de alguma maneira, a moldura é emoldura, né? Mas se não tiver moldura, parece que, pensando no sentido que você fala até da relação com a parede, se você tira a moldura e põe, vai virando meio parede nesse sentido. E aí é como se, de alguma maneira, essa pintura se quisesse parede, que é um querer mundo. E foi um pouco por isso que eu achei que era importante dizer que, a despeito dessa escala, desse tamanho menor do que o de outras, estão aquelas lá ainda. Eu não acho que seja pertinente interpretá-las numa chave que é muito comum, assim, foi muito bem estabelecida na tradição da crítica de arte do Brasil das últimas décadas, por muitos, mas talvez assim, o que mais me lembro seja o Rodrigo Naves, que é essa ideia de que há um acanhamento visual da arte brasileira, inclusive na escala, muitas vezes, que revela uma dimensão social que é a ausência de imposição pública, de penetração pública, a ausência do público, da dimensão pública da arte. Não me parece uma chave pertinente por isso, porque esse florescer cuja espacialidade se expande nesse sentido, ele é tudo menos doméstico ou domesticado, a despeito dessa escala, nesse sentido. E isso, eu acho, se revela, assim, se coloca pelo menos de duas maneiras. Uma é no modo pelo qual, isso de novo, né, foi me vindo assim, olhando e reolhando, e quando eu vi aqui, então mais ainda, no modo pelo qual as separações, as divisões entre as formas, digamos assim, elas são e não são nítidas. E aqui acho que tem uma coisa muito interessante, que é isso, o modo pelo qual a sua pintura aqui, ela não é... Qual foi a palavra que você usou? Foi figurativa, né? Mas eu me lembrei daquelas coisas que o Bacon dizia, né? Que não é figurar no sentido de reproduzir uma figura fora, mas há algo de figuras que se precipitam ou ameaçam constantemente. Uma flor, um buquê, mas ameaça, mas parece sempre voltar a ser pintura. Tinta, no sentido que você diz, do fazer. Então, eu acho que tem um limiar em que essas pinturas ficam, que é muito interessante nesse sentido, entre a materialidade pictórica propriamente dita e figuras que se ameaçam formar. E nisso, as relações entre elas fogo, porque você fica influenciado até pelo que está mais perto quando você está olhando, né? Mas você vê que a maior parte delas, elas não têm exatamente um contorno que não seja da própria cor. As cores vão limitando as outras cores. E nesse sentido, de fato, não tem um desenho prévio que estabeleça formas, contornos e cor que preenche. É como se a cor fosse ela criando quais são os seus limites. Por isso, aquela ideia de uma organização espontânea. E isso poderia lembrar, e de alguma maneira isso me veio, assim, né? Eu coloquei no texto, assim, uma ideia de um quase
erotismo, que vem do Jorge Bataille, na ideia de que o erotismo é a dimensão de uma continuidade entre os seres, que a gente contraria no erotismo nesse sentido a organização não espontânea pela qual a gente divide, separa, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, já diria Luciano do Vale. A gente separa muito as coisas. Aqui elas parecem estar separadas, mas se misturando. E por isso a gente não sabe muitas vezes se uma coisa é parte da outra, está do lado da outra, se ela está dentro da outra, se ela está fora da outra. Elas vão se relacionando de um modo que você não entende muito bem isso. Uma poderia estar dentro, uma poderia estar fora, poderia estar do lado, poderia estar acima. Isso faz o olhar ir percorrendo elas. Mas com uma nota muito específica, porque essa dimensão erótica, de modo geral, até para o próprio Bataille, ela tem uma dimensão muito soturna. E, de modo geral, não só aqui, né, mas na maior parte do seu trabalho tem uma dimensão muito solar. E eu acho que essa dimensão solar que aqui aparece, inclusive nas cores, ela talvez se relacione um pouco com essa espécie de você falou isso em alguns momentos quando você estava apresentando os trabalhos, de como isso é próximo da sua vida, mas você em alguns momentos você falou da sua infância e tal, mas eu acho mais interessante a coisa que você fala do seu dia a dia, do dia, você fala, é o cada dia. Tem uma espécie de cotidiano pouco épico em tudo isso. Uma vez acho que eu li uma entrevista sua, se não me engano, com o Fred, com o pessoal, que você dizia uma coisa que eu acho muito interessante, assim, eu não estou interessado numa obra-prima. Tinha essa frase assim, não tem uma dimensão épica nisso aqui, tem uma dimensão mais pedestre nesse sentido. E desse ponto de vista acho que é muito coerente a coisa do samba, da roda de samba, que tem uma coisa pedestre nisso. E a segunda coisa, além dessa do erotismo, que me chamou muito a atenção, foi que nesse florescer, mais do que flor, aparece uma... E agora talvez eu tenha que falar uma coisa que me veio à cabeça quando você estava falando, que é muito filosofia, assim, né? Mas é que o Aristóteles, ele dizia uma coisa que eu acho fenomenal, que ele dizia assim, que o Platão, quando condenou a arte, o erro do Platão foi que ele achou que a arte copiava a natureza no sentido de copiar a garrafa. E a arte não copia a garrafa, é um péssimo exemplo, a flor. Porque justamente o que o Aristóteles dizia o artista ele não copia a flor. O que ele copia da natureza é o florescer. É o princípio de criação, ou constituição, ou invenção de formas, cores e mundos. Então ele não copia uma coisa, ele não copia o mundo, ele copia o mundanizar, digamos assim, porque com ele o mundo mundaniza. Esse florescer em que o mundo mundaniza, essa foi a hora que eu fiquei mais surpreendido, assim. Mas essa hora também que eu não sei se é uma viagem da pessoa que vos fala. Que eu comecei a ver meio que bichos surpreendentes nessas pinturas. Não, é verdade. Então, onde tinha um caule, eu comecei a ver um chifre. Onde tinha umas pétalas, eu comecei a ver uns olhos. Eu comecei a ver precipitação de outras sugestões de formas que não eram, em princípio, as evidentes. E isso, para mim, tinha a ver com algo que não tem nada a ver com a intencionalidade sua, do que quer que seja, mas com a própria constituição da natureza, que nesse sentido é menos separada do que tantas vezes a gente acredita, e por isso eu recorri ao Emmanuel Kotia, que é um jovem filósofo, assim, que no livro dele sobre a metamorfose da vida, fala muito isso assim, de como a natureza, que a gente imagina, né, assim, tem a pedra, o bicho e o ser humano, mas isso é muito menos separado do que a gente imagina, no sentido, que ele apela mesmo para o sentido imagético disso, ele diz, há formas
que estão aqui e acolá, e que estão no ser humano, e estão no bicho, e estão na planta, e estão na planta, e estão no bicho, e estão no ser humano. Então que, neste florescer, aparecem as flores, mas aparece a natureza que vai se naturando e que por isso pode sugerir diversas outras formas, né? A frase dele, que eu citei no livro, ele diz assim: por causa dessa continuidade na transformação, então as coisas se transformam, mas sem romper completamente o parentesco com as outras, toda espécie, por exemplo os humanos, né, compartilha com centenas de outras uma infinidade de traços. Tudo transita e circula de uma forma a outra. Como uma espécie de intuição sobre a vida da natureza, no sentido de uma vida que não é pessoal e intransferível, mas uma vida que circula, em que tudo é vivo. E aí, nesse contexto, para concluir, eu achei que valia a pena também, não sei se é uma pequena provocação, mas algo assim, sobre o mundo, dizer que nesse contexto a intimidade corajosa a qual essas pinturas nos convocam, porque intimidade, acho, nos tempos que correm, é o que exige mais coragem. Afinal de contas, coragem para fazer guerra está fácil, por exemplo, né? Mas a coragem da intimidade parece aterrorizante. E que nesse mundo isso pode ter, às vezes, quando tem uma incisividade, a gente diz assim, né? Plástico, formal, mas é plástico formal porque plástico formal é o modo pelo qual o afeto se dá em arte. É afeto, porque é ser afetado por, que isso se constitui sem nada das temáticas sociais evidentes, mas que, foi por isso que eu citei o Wisnik, de que pode ser, nesse sentido, que nesse momento em que nós vivemos, em que tudo parece desesperar, pode ser que tudo desespere em flor ou no florescer. E aí os versos do Wisnik, numa canção dele, dizem: a primavera é quando ninguém mais espera e desespera tudo em flor. A primavera é quando ninguém acredita e ressuscita por amor. É lindo, né? A ver com a história do Paul Preciado, da carta de amor. O título, hein? Tremer. O título é dela, não é meu. É que O título é dela. O título vem desse projeto que eu tenho do livro do Cuco, de tocou o Cuco, busco palavras. E aí todos os títulos das minhas exposições eu tiro aqui da nuvem, assim, tchuf. E aí é o que cai. E aí, quando caiu isso, tremer, é sempre assim, eu na mesma hora eu falei, é isso, né? Porque eu sou compulsiva, entendeu? Então, o desenho sai desse lugar. E eu, como estava nessa história do prazo, eu falei, eu só vou conseguir dar título pro texto quando eu chegar. Aí a Gabriela falou, não, mas eu acho bom ter título que não é, assim, tematicamente ligado. Então eu vou dar um título aqui, vê o que você acha. Eu falei, não, acho que tá ótimo, vamos então. Não, e pra mim, assim, tem que ser o primeiro. Eu não posso corrigir, entendeu? Porque ele tem que ser verdadeiro. Quando eu vi isso, eu falei, é isso. Aí eu falei, Mané, o que você acha desse nome? Ele vai estar ótimo, acho maravilhoso. Eu falei, então vai. Isso é tipo a regra do croupier. Vocês sabem que tem isso, o ver. croupier no cassino. Eles ensinam pro croupier no cassino que é para ele nunca duvidar dele mesmo, porque o índice de erro na dúvida sobre a distribuição das cartas é muito maior do que o índice de erro de só deixar a primeira. Porque tá na energia disso, Ele né? diz, então o croupier para ele nunca vai. Eu tô nessa. É respeitar o acaso. Eu respeito muito o acaso, todo o meu trabalho, todo o meu jeito de fazer. Você não sabe da maior. Teve uma visita aqui, um advisor, essas coisas que inventavam, não? E aí, em determinado momento, a pergunta foi essa. Por que esse título, Mané? Eu não tenho a menor ideia. E foi uma decepção imensa pra gente. O Cuco é que sabe. O negócio vem, entendeu? Vem, tá
ela tocou na música, Escreveu aquela palavra daqui, essa palavra, junta com uma com outra, o negócio vem, vai e vira alguma coisa, porque o legal é essa surpresa, né? Eu acho que hoje em dia os trabalhos que me interessam, assim, que eu brilho o olho, é quando dão um pulo do gato, né? Até a Ana ficou um tempo lá no meu ateliê, a gente fez um trabalho junto, ela viu isso, né? Eu acho que a graça é assim, quando eu falei, caraca, o que é isso, sabe? Quando é uma novidade para você que aquilo aparece, mas aparece nessa disciplina de fazer, fica ali que aparece, né? Agora, não de você, cara, vou desenhar uma flor, né? Mas é isso que você falou, assim, as imagens, tudo nós estamos conectados em todos e a gente tem imagens dadas, como uma flor, né? Você tem um símbolo, a flor, a garrafa, mas, eu não digo que o trabalho está a serviço disso, entendeu? Pelo amor de Deus, o trabalho está a serviço dele dar o oportunidade, né? Que nem todos dão, mas quando dá, por isso que eu acho que eu acho que assim, que para mim é muito verdadeiro ficar mudando o trabalho, porque eu acredito nessa mudança, né? Quando você falou isso, eu lembrei de uma coisa que eu li outro dia de uma ensaísta que ficou muito na moda agora, que é a Anne Carson. E a Anne Carson diz uma coisa que eu acho maravilhosa, assim, que ela diz assim, eu escrevo para entender o que eu penso. Olha, maravilhoso. Eu não escrevo porque eu estou pondo o pensamento já pensado ali, que eu acho que tem muita coisa do fazer, assim, é no fazer que a compreensão vai se dando, assim. Eu colego com isso, geral. Porque é isso, você pinta para entender o que você está fazendo, porque nem eu sei o que eu estou fazendo, mas depois que a coisa vira vida, né, que aquilo aparece, aí você vai entender e até se perceber, porque você vai se aprendendo sobre você, né? E quando você fala de pintura que você acha que a moldura segurou o trabalho, enfim, precisamos desse lugar. Mas eu vejo pintura como parede, né? A casa que eu morei na minha infância era inteira pintada, tipo, a parede do chão até toda pintada. Então eu aprendi a ver pintura como parede, é parede. Então, essas pinturas grandes que eu quis fazer, de 3 metros e tal, que é de uma escala pública, eu queria que fossem pinturas a frescos. Eu procuro isso. Porque eu acho que isso está dentro do meu olhar, entendeu? Por isso que a minha pintura, ela não é construída com a cor. Ela não é construída com o gesto, com o traço, com o desenho, né? Ela é construída muito nesse sentido que você falou, né? Que é uma cor que entra outra cor, mas que o limite é a própria cor. Mas não é uma construção como o Suede, que constrói a pintura pela cor, né? Não é uma pintura que constrói, se constrói assim, né? Ela é uma pintura que vai nesses intervalos, sabe? Que daí você fala de Morandi também, que, né? Que pra mim, assim, é a pessoa que eu mais, né? Ajoelho, né? Pedro, eu fiquei curioso aqui, quando você citou Aristóteles, você falou da garrafa e imediatamente falou que era um mau exemplo. Eu fiquei curioso de saber por quê a garrafa é um mau exemplo. Porque a garrafa, porque eu acho que o Aristóteles diria assim, que os utensílios têm uma forma muito pré-determinada pela função que eles têm que desempenhar. A natureza, se é que tem função, não é uma função designada por uma racionalidade humana prévia. Então, as coisas úteis, por mais belas que possam vir a ser, elas têm alguma forma limitada nesse sentido. Por isso que eu falei um mau exemplo, porque nesse sentido o florescer das coisas úteis é um pouco menos livre. Foi por isso. Eu, como te conheço e também você declarou aqui que a sua pintura é a sua vida, eu vejo esse movimento todo que vocês chamam de que não tem limite da cor e tal, eu vejo tudo com um movimento misturado, o pandeiro com a onda do mar. Então, para mim, ficou claro, depois que você falou, aliás, muito bem, para mim ficou esse clima, esse ritmo, que é uma coisa que não tem controle, não é controle no sentido de controlar, mas não tem limite, e aí para mim fica o pandeiro e a onda no mar, isso são a sua cara na música. Bem dessa vida. Né? Exatamente. Agora, aquele trabalho que eu fiz no Museu da SUD, né? Que foi um trabalho que
que você me chamou na época para fazer, e eu fui para lá e falei, gente, meu Deus, o que eu vou fazer nesse jardim, né? Que tá tudo aí, né? E aí tinha um laguinho pequenininho, né? Todo coberto de plantinha, e era um tapete o lago, né? Eu falei assim, cara, então esse lugar, né? E aí eu dei o nome para esse pequeno lago verde, que é isso, eu criei um trabalho para aquele pequeno lago verde, né? E aí fiz umas porcelanas, umas esculturas que eram entra e sai, que tem aquelas... Foi difícil tirar de lá aquela escultura. E aí, integrou de tal maneira que foi como se tivesse nascido ali. Né? porque aí eu botei dentro do lago, né? E virou casa dos animaizinhos todos, né? Quando eu fui tirar, tinha muitas famílias. Deixou um bando de... virou uma integração. E aí, assim, eu acho que essa coisa de descobrir ali no lugar, de que trabalho que aparece para você, e eu descobri só porque eu peguei a plantinha e botei na palma da mão, né? E tem uma coisa que eu e aí era aquela montanhazinha de plantinha, aquilo fez ser a minha escultura, né? E eu tenho uma coisa assim que é assim, tudo que cabe na minha mão. O que cabe na minha mão é o que eu dou conta de fazer, na realidade. Então, eu parto desse princípio, né, de dar conta, sabe? Mesmo que seja muito pouquinho, é aquilo que eu dou conta, né? E aí eu gosto muito de fazer residências artísticas justamente para ir para outros lugares, sem ter a menor ideia do que vai fazer. E aí cai naquele lugar e começa a olhar. E aí é muito bom, porque vou descobrindo coisas, sentimentos, né? Cada lugar tem uma cultura, cada país tem uma paisagem, cada país tem... Você desce do avião, você já vê o céu, você já é outro céu, cada lugar tem um céu, tem um tipo de nuvem. Então isso tudo é uma forma de olhar a pintura, né? É um pouco de ver o mundo através do desenho, da pintura, né? Então tudo é pintura, tudo é pintura. E aí eu acho que se colocar para o mundo dessa forma, né? De deixar ele te mostrar as coisas, eu acho que enfim, é como eu gosto de ver, né? As coisas. Essa sua frase, tudo é pintura, por acaso coincide com uma frase de um outro artista, que acabou de... Eu vi numa entrevista recentemente, ele está em Veneza, que é o Pedro Cabrita Rey. Por acaso vocês dois moram no ateliê. Quer dizer, ele também mora em Lisboa, tem um ateliê imenso e mora lá. Você foi lá, Pedro? É uma coisa inacreditável, né? Mas, e também tem essa coisa da vida, né, se misturar com a arte o tempo todo. Não há momento, não há descanso. Tudo para ele é pintura. Por mais que ele faça... o Paulo Sérgio esteve numa exposição icônica, teve duas, na verdade. Ele adora Paulo Sérgio. Adoro. O Paulo, como ele fala, né? Adoro. Paulo. Mas teve uma conversa com o Paulo Coelho no Parque Lage absolutamente extraordinária, né? Também está gravado. Mas enfim, vamos falar da Gabriela. Então é engraçado, porque são duas pessoas muito diferentes, mas que têm essa coisa de uma curiosidade permanente latejando, sabe? E que cruza com fazer. O ofício e vida é uma coisa só, uma coisa absolutamente só. Quando a gente vai no seu ateliê, a gente percebe isso claramente. Não foram poucas vezes que eu fui ao seu ateliê, não é verdade? Com Pedro é a mesma coisa. É isso, né? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu quero. Assim, eu perdi o início, mas eu queria saber. Foi quando toda a verdade foi revelada. Tá gravado, né? Tá gravado. Então, quando você começou a fazer essas flores, já era a tua intenção ou ela nasceu e te seduziu? E qual veio primeiro, a margarida? Eu não me lembro quando eu comecei a fazer. Eu sou desmemoriada. É porque assim, como eu entro muito no processo, juro, eu não consigo mais lembrar como eu comecei, não sei. Tem uma coisa, desculpa te interromper, duas coisas, uma coisa totalmente tola, mas que eu lembrei que eu queria dizer. E eu que não consegui tirar do texto, só por maluquice minha, porque assim que eu vi, eu só pensava nos Titãs.
as flores de plástico não morrem. Aí botei, mas eu queria te dizer que eu lembrei, tem a ver com o que você falou agora, a sério, e com o que você está falando. Mais uma vez, o Schlegel, o Roman Schlegel, ele dizia uma coisa que ele dizia assim, subjetivamente considerada, a filosofia começa sempre do meio. Opa. Que eu acho que é uma coisa muito interessante no sentido de que essa coisa de onde começa, ela de alguma maneira se perde, eu acho. Não sei se vocês têm. Tudo a ver, porque depois quando você chega no final, que a coisa existe, o que existe é esse momento do final, você entendeu? E aí pra você entender como é que eu comecei, já que eu não tenho um projeto a priori, vou pintar flor, né? Ou vou, sei lá como é que eu comecei, eu comecei, entendeu? Alguma coisa apareceu pra mim. Não era a intenção, nunca tem a intenção. A intenção é só o fazer, né? E aí, bom, esses trabalhos vieram primeiro que os grandes, eu fiz a série desses e depois eu fui para esses papéis grandes. E depois dos papéis grandes eu fui para as telas maiores, né? Então foi uma escada, né? Que eu fui de um para o outro. E lá nos maiores, aí eu arrisquei mais, entendeu? Porque lá eu desconstruí, eu cheguei naquela margarida, porque depois de fazer tanta coisa eu falei, quer saber, margarida, resolvi. Porque tem um pouco, assim, essa coisa de você saber finalizar o trabalho, né? Que horas que termina aquilo ali, sabe? Porque também é infinito, se ficar ali do meu lado eu vou continuar fazendo. Tem muitas pinturas no ateliê que se ficam lá, daqui a pouco eu já estou, entendeu? Mudando tudo, porque é uma coisa constante, né? E você vai indo. Agora é difícil falar do começo mesmo, porque eu já perdi o sentimento do começo, sabe? Não, mas eu queria saber exatamente isso. Se a tua intenção era fazer as flores ou ela nasceu? Não, ela nasceu, porque eu acho que esse é meu repertório também, né? Eu tenho um repertório, assim, das coisas que eu olho, né? Então, tá dentro disso, eu acho que sempre tem essa premissa, tem esse olhar. E o trabalho vem desses mesmos lugares de sempre, sabe? O que ele vai é que ele vai se expandindo, né? Mandei seu texto pro Virginia. Aí eu acho que é isso, ele vai... É porque você perde a referência, né? Eu perco muito a referência, né? Por isso que é difícil falar. E eu acho que o que é importante é falar do momento mesmo, né? Agora, como que eu tô vendo esse trabalho, né? Agora que eu também tô vendo pela primeira vez, sabe? Porque uma coisa tá no ateliê, né? Aí tira do ateliê, vem... Por isso que é importante mostrar o trabalho, né? Porque quando vai para o público, vai para um lugar público, até você fala, você olha o trabalho com outros olhos, né? Porque uma coisa tá dentro do teu universo, sai para fora, aí você vai ver de outro jeito. Então, eu também estou vendo tudo pela primeira vez, sabe? Eu acho que tem essas... Enfim. Então podemos encerrar? Podemos. Podemos. Obrigado.